Olá, começa mais um Duas na Tri, sejam todos muito bem-vindos. E nessa edição nós vamos falar sobre os impactos da pandemia na saúde mental. Certo, Malu Mota? Certo, Silvia Vinhas. A ansiedade é considerada o mal do século. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 2017, o Brasil é o país, pasmem, o país mais ansioso do mundo. Mas um levantamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostrou que os casos de ansiedade e estresse dobraram durante o período de isolamento social. Bom, e para sabermos por que os transtornos mentais aumentaram tanto nessa pandemia, nós convidamos a psicóloga Ana Carolina Schmidt de Oliveira, coordenadora pedagógica de pós-graduação da Unip, Universidade Paulista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, Malu, Silvia. Estou muito grata por poder participar do programa de vocês, por poder falar de um tema que é tão sensível para nós nesse momento atual. Eu acho que é fundamental a gente falar de saúde mental, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. E eu já queria saber o seguinte, por que essa pandemia impactou tanto a saúde mental? Olha, Silvia, é a primeira vez na história da humanidade que a gente teve milhões de pessoas, né, confinadas ao mesmo tempo por conta de uma doença absolutamente desconhecida e mortal. Né? Então, só por isso a gente consegue imaginar, né, por que de todo esse impacto. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela levantou alguns aspectos, né, que são considerados de especial risco para a nossa saúde mental nesse momento que a gente está vivendo, né? Um deles é o próprio isolamento social, porque o convívio social, né, a relação que a gente tem com as outras pessoas é considerado chave para a nossa saúde mental. Também o medo do contágio, que estava muito presente, principalmente no começo, que a gente não sabia nem como que se transmitia, né, o vírus. A gente também entendeu que foi um fator de risco importante desde o começo e que permanece até agora. Também a questão do luto, tanto pelas perdas de entes queridos, pessoas queridas, amadas, né, que a gente teve ao longo de todo esse tempo, mas também o luto pela perda de trabalhos, pelas perdas financeiras, tudo isso tem gerado muito impacto em toda a população, né, de maneira geral. A gente também teve, Silvia, durante esse período todo, uma redução do acesso da população aos diversos serviços de saúde, aos diversos serviços de saúde mental, né? E isso tudo também vai impactando, né, no dia a dia. Além disso, a gente tem questões indiretas, né, como, por exemplo, aquelas pessoas que já viviam questões de violência doméstica, por exemplo, agora com a pandemia, tendo que ficar mais em casa, estão mais expostas a essa violência e com uma dificuldade maior de expor a situação que elas estão vivendo, né? Na minha opinião, também, do que eu tenho observado na minha clínica, é que também existe outros fatores, né, para somar esses que a Organização Mundial da Saúde já trouxe para a gente. Por exemplo, eu percebi que existe uma pressão entre todos, como se a gente tivesse que... a gente fosse obrigado, né, a preencher a nossa rotina de várias atividades, que a gente tem que ficar fit, a gente tem que aprender a cozinhar, a gente tem que ter um novo hobby... né? E no final das contas, isso para algumas pessoas representa uma pressão, né? E é uma ilusão que a gente observa, principalmente pelas redes sociais, como se a vida do outro estivesse agora expandindo, né? E a gente sente toda essa pressão. A gente também tem observado na clínica também um sofrimento das pessoas na restrição da mobilidade, né? De não poder visitar um parente, de não poder visitar um amigo. Também essa própria saudade, né, de poder tocar o outro, ver o sorriso do outro, né, agora com as máscaras, e também a falta, assim, de repertório, né, principalmente entre os jovens, de o que fazer com o meu tempo aqui em casa, né, eu não sei nem o que fazer dentro de casa para me divertir, para ficar bem, para ter saúde mental. E por último, acho que eu colocaria como fator de risco aqui, do porquê que a pandemia afetou tanto a nossa saúde mental, a questão do monotema. Né? De repente, né, principalmente nos primeiros meses, era apenas disso que se falava. E a gente não sabia nem mais em quem confiar, que informação a gente confiava, que informação não. Acho que esse é um pacote aí que influenciou a nossa saúde mental.
Agora, Carolina, eu observo também, eu vejo por mim e as pessoas do meu entorno, que tem uma alternância de humor, né? Um dia eu acordo super feliz, achando que o mundo é lindo, e no outro dia, um mau humor, assim, que eu não consigo controlar, e aí não tem para onde sair e tal. E eu vejo que isso se repete também com as pessoas com as quais eu converso e tal. Qual seria, vamos dizer, a causa da ansiedade, e se a ansiedade ela se coloca nesses dois componentes aí que eu observei a você? Uhum. A variação do humor, ela é normal, né? Na verdade, qualquer coisa que afeta os nossos sentimentos, nossas emoções, é absolutamente normal. Isso significa que a gente está vivo, isso são apenas alertas, né, que o nosso corpo dá, né, que o nosso cérebro dá, para que tem algo acontecendo com a gente. Né? Então, por exemplo, se eu estou muito, muito feliz de que eu estou há meses dentro de casa, tem alguma coisa também sinalizando que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Nem que seja, por exemplo, de que eu estava tendo uma vida muito infeliz antes, né? Mas, de qualquer maneira, né, as causas da ansiedade, né, tá muito relacionado a diversos fatores que a gente vive, né? O que é a ansiedade, Malu? É principalmente os nossos sentimentos de medo, de preocupação presentes por ameaças que estão presentes na nossa vida e também ameaças futuras, né? Que a gente imagina que pode acontecer. É absolutamente sadio a gente identificar as possíveis ameaças. Imagina se tem uma cobra no meu quarto e eu não tenho medo dessa cobra. Eu posso ser picada e morrer, certo? Então, é uma emoção normal, sadia, necessária para a gente poder viver. Qual que é o problema, né? E é aí que está o tema aqui nosso de como está a ansiedade durante a pandemia, né? É quando essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, ela está muito presente, ela está muito intensa, ela tá frequente, né? E ela não está melhorando com o tempo, né? A gente, para entender que é uma ansiedade mais patológica, Malu, a gente também vai entender que existem outros fatores que estão influenciando para ela ter sido desenvolvida, né? Por exemplo, aspectos biológicos, por exemplo, essa pessoa, ela tem outros familiares com ansiedade, né? Uma questão genética envolvida. Ela tem alguma questão psicológica, por exemplo, ou já tem desde antes uma dificuldade em lidar com as próprias emoções. Essa pessoa tem algum risco social presente? Por exemplo, ela ficou desempregada, ela está em risco de entrar em pobreza agora durante a pandemia, né? Então, tudo isso, todos esses diversos fatores, eles vão influenciando para a gente desenvolver ou não uma ansiedade considerada patológica. Mas, de novo, Malu, é importante a gente sentir essa ansiedade durante a pandemia, porque senão, se a gente não sentisse ela, a gente não usaria máscara, a gente não lavaria a mão, a gente não protegeria uns aos outros. Bom? Quer dizer que a ansiedade, né, esse medo, sem ser uma coisa patológica, é bom, né? É bom para o nosso organismo. Agora, o patológico na ansiedade, o sintoma, é tudo mais, macro. Então, um ataque de pânico, uma fobia, é quando a gente consegue detectar que está com ansiedade num grau maior, em que momento? Tá. Então, Silvia, a gente pode considerar que os sintomas centrais, independente do quadro de ansiedade que a gente está falando, né? Por exemplo, você falou do pânico, da fobia, né? Acho que você falou também, não sei se você falou do toque, agora eu não lembro exatamente as questões que você eu não citou. falei, mas pode colocar aí Pode ser, né? nesse balaio. Nesse balaio dá para caber tudo, né? Isso, nos diferentes tipos de transtorno de pânico, né? Os sintomas centrais foram esses que eu falei, que é a ansiedade, o medo e a preocupação. E cada tipo de transtorno vai ter outros sintomas. Por exemplo, num episódio de pânico, o que a gente observa, né? Por exemplo, agora, durante a pandemia, também pode acontecer, né? Pode ser que alguém tenha ou desenvolvido ou que tenha agravado um transtorno que já estava presente, ou que essa pessoa tenha uma recaída de um transtorno que ela já tinha tratado, ela já estava bem e agora na pandemia acabou tendo uma recaída, né? Que sintomas pode ser no pânico, por exemplo? São aqueles episódios que são inesperados, repentinos, que a pessoa vai sentir um medo muito intenso, que ela vai ter, por exemplo, sintomas somáticos, como falta de ar, taquicardia, sudorese, vai ter também medo de morrer, né?
tremores, entre outros sintomas que são mais físicos, né? Que ela entende, inclusive, que esses sintomas é que vão fazer com que ela morra. Por exemplo, eu tenho um ataque cardíaco, vou morrer, por exemplo. Né? Então, algumas pessoas podem estar desenvolvendo agora esses episódios de pânico, né? Nesse momento de pandemia. Outro transtorno que a gente tem observado são as fobias, né? Então, a fobia, por exemplo, de estar em lugares com muitas pessoas, ou então num transporte público, ou dentro de um supermercado, ou mesmo de sair de casa, né? A fobia tem esse aspecto de ser um medo exagerado em relação a uma situação ou um objeto específico, né? Por exemplo, um medo exagerado de cachorro ou de andar de avião, mas aqui o que a gente está observando na pandemia é mais relacionado a essas situaçõam que existam risco de contágio, que é real. A diferença aqui é que é um medo exagerado e que tem outros critérios diagnósticos envolvidos. E, por exemplo, eu mesma citei o toque, né? Acho que é um transtorno relevante nesse momento, porque aqueles, por exemplo, que já tinham, né, esse comportamento desse ritual, desses comportamentos repetitivos de lavar diversas vezes a mão, relacionado ao medo de contágio importante, agora a gente vê um agravamento desse tipo de transtorno, né? E também pessoas que já tinham algum tipo de vulnerabilidade vieram desenvolver, por exemplo... Aumentou, né? Esse toque nesse momento, né? Não só em relação à contaminação, mas, por exemplo, o medo de que os familiares morram, então desenvolve rituais ou comportamentos, por exemplo, de isolar na madeira, ou de ter que acender ou apagar a luz diversas vezes, né? Nesse sentido de uma compulsão para aliviar essa obsessão que vem desses pensamentos que interrompem, né? Que aparecem na cabeça desse indivíduo de um jeito muito obsessivo, muito frequente, né? Agora, quando que a pessoa tem que procurar a ajuda profissional, o tratamento, né? Porque, assim, a gente nota, Carolina, que às vezes a gente vai levando, né? Tranquilo, uma hora está mais, outra hora está menos, né? Eu lembro, Silvia, acho que lá por março, eu não sei se você se recorda, Silvia, que a gente falava que se a gente tivesse que sair, a Silvia, eu lembro que ela falava que ia ao supermercado, eu também, se tivesse que sair um pouquinho, a gente queria voltar logo para casa. Parece que era um ninho mesmo, né? A casa era uma fonte de acolhimento mesmo, né? E aí, assim, a gente foi levando para lá e para cá, e agora, assim, olhando, né, para as pessoas que estão próximas a nós, como é que você recomenda esse momento de buscar essa ajuda profissional, Carol? Ai, que bom que você perguntou isso, Malu, porque eu acho que esse tipo de informação que a gente tem que realmente divulgar, né? Malu, é claro que agora está difícil a gente diferenciar o normal do patológico, né? Como que a gente vai diferenciar se essa pessoa está lavando a mão por medo de contágio, né? Se é normal, se é patológico, nesse momento que é recomendado lavar diversas vezes a mão ao dia, por exemplo, né? Então, aqui, eu digo duas coisas, né? Primeiro de tudo, você tem uma suspeita que você está sofrendo de uma maneira significativa durante essa pandemia, você está vendo um impacto significativo no seu dia a dia, se você só tem uma intuição que você precisa de ajuda, busque ajuda. Por quê? Porque o profissional vai avaliar se você precisa de um tratamento, de um processo psicoterapêutico ou de um aconselhamento, ou se não, se você está dentro de um quadro aí de relativa normalidade, né? Agora, quando assim realmente a gente entende que precisa de ajuda, que a gente vai precisar fazer um tratamento? Quando esses sintomas são duradouros, Malu, porque, por exemplo, você falou, no começo a gente estava mais preocupada, agora a gente já entendeu como funciona, a gente vai flexibilizando. As pessoas que já estão num quadro patológico, Malu, elas não têm essa flexibilização, elas seguem muito preocupadas, né? Seguem com esse medo lá em cima, ou com essa tristeza lá em cima, de um jeito muito intenso, muito exagerado, muito significativo, para diversas coisas, não é uma coisa só. Por exemplo, eu não fico ansiosa só quando eu tenho que sair de casa, né? Eu fico ansiosa se eu tenho que sair de casa, eu fico ansiosa quando eu volto de casa, eu fico ansiosa quando eu vou na casa de alguém, em qualquer situação, né? É muito generalizado, né? Causa impacto, por exemplo, está prejudicando as minhas relações, está prejudicando o meu dia a dia, está prejudicando o meu trabalho, né? Ou então, quando a pessoa já teve isso antes, né? Uma patologia prévia, né? Então, que isso esteja se repetindo, é importante que ela busque ajuda, até o profissional que ela já tem de referência, né? E a questão do tempo, Malu, faz quanto tempo que você está assim? Faz muito tempo? Então, agora está na hora da gente buscar ajuda. Às vezes, a gente usa essa referência de um mês,
Faz um mês já que você está assim, bom... Ih, Malu! Ih, Malu! Não. Ah, eu vou começar a consultar aqui, não sei não, viu? Carolina. A vantagem, pessoal, é que agora muitos profissionais estão facilitando essa entrega dessa ajuda, né? Essa oferta de tratamento. Muitos estão agora acolhendo online, né? Então, é uma ideia aí para as pessoas que querem buscar ajuda, que, por exemplo, têm medo de sair de casa, elas podem buscar profissionais que estão atendendo online, por exemplo. Só para complementar essa coisa da ansiedade, o que eu sinto também, só falando até por conta do que a Malu citou, no começo a gente estava sem saber como lidar com aquela situação, aquela angústia, aquela ansiedade, como é que vai ser, como é que será, aquela incerteza. Aí depois, era um pouquinho, entrou uma ligação aqui, sumi um pouquinho, mas já voltei. Depois, o que aconteceu? Aí agora tem a flexibilização e as pessoas podem sair de casa, mas você já fica meio ansioso de ter que sair de casa, porque você já se adaptou, o ser humano se adapta. Primeiro a ficar em casa, depois, agora eu já estou em casa, eu estou gostando de ficar em casa, entendeu? Então, essa adaptação que está sendo necessária, isso causa muita ansiedade, né? Uhum. Sim, Silvia, aquilo que eu falei para você, para vocês, né? É normal a gente sentir isso tudo, faz parte de todas as precauções que a gente tem que ter, faz parte de como a gente está lidando com a situação, são emoções que estão relacionadas à nossa sobrevivência e elas são importantes, vão demonstrando e sinalizando, e a gente tem que escutar essas emoções. Por que eu estou ficando ansiosa? Esse motivo tem uma base na realidade? Sim, eu realmente tenho que usar máscara para sair de casa, isso é sadio, isso é bom, né? Aqui a gente vai olhar, Silvia, então quando a pessoa entende, não, eu estou achando que eu estou sofrendo mais do que eu deveria, né? É importante buscar essa ajuda porque o profissional vai ajudar você a avaliar, vai verificar se tem outros critérios diagnósticos para que isso seja caracterizado como uma patologia ou não, né? E de qualquer maneira, mesmo que não seja uma patologia, Silvia, se a pessoa tem dúvida, busque o profissional pode te ajudar nesse momento a levar essa situação de uma maneira mais tranquila, com uma melhor qualidade de vida, né? Te ajudar nessa situação. Às vezes a gente acha que a gente só precisa de psicoterapia quando a gente já está doente, né? E isso agora é bom porque a classe de profissionais, os psicólogos, psicoterapeutas, todos estão atendendo por aqui. Eu não preciso sair da minha casa, certo? Exatamente. Agora, me chama a atenção, Carolina, que tem um dado aqui que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o 5º lugar em casos de depressão. Mas, pela observação, a gente nota que ainda existe um tabu entre os brasileiros quando se fala de saúde mental, né? Por que isso acontece, né? Não sei, também eu queria emendar uma outra pergunta aí. Por que tem essa coisa assim, ele é louco? Da onde vem essa expressão? Por que chama de louco? Ele é louco, tá maluco. Gente, eu não entendo isso. Tem umas palavras que entraram no nosso vocabulário, tá no dia a dia, mas espera, né? Vamos separar o que é louco, o que é saúde mental. Como é que faz? Tem separação? Por favor. Tá bom. Malu, eu acho que essa questão do tabu tem a ver com essa questão histórica, até que você mesma está falando, né? De que a gente tem historicamente esse estigma, né? Do louco, o louco é marginalizado, o louco ele é o diferente, né? Ele é o fora da curva, enfim, né? A gente tem isso historicamente. Pensa que alguns anos atrás, não muitos, Malu, algumas poucas décadas atrás, a gente internava todo mundo com sofrimento mental em manicômio. A gente nem tinha alternativas de tratamento, né? A gente teve uma reforma psiquiátrica no Brasil que a gente começou a fornecer alternativas, né? Que a gente tem aí, por exemplo, no sistema de saúde pública, os centros de atenção psicossocial, os ambulatórios, as clínicas, as residências terapêuticas, enfim, a gente tem um menu de opções hoje de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Essa história do louco, né? É como se fosse como se fosse algo que é à parte, que ninguém que só poucas pessoas poderiam viver aquilo e que elas têm um grande problema. E hoje a gente entende que é mais como se fosse um espectro, né? Que todos nós estamos sujeitos a viver
alguma questão de saúde mental ao longo da vida. Na verdade, a maioria das pessoas vão desenvolver alguma questão de saúde mental ao longo da vida, seja um quadro de depressão, seja alguma dependência, por exemplo, dependência de álcool, de tabaco, né, que a gente sabe que é super prevalente na população brasileira, seja de ansiedade, né, algum quadro ao longo da vida, né? Então, a gente entende mais que a normalidade é onde tem a maior parte da população, né? E que o que a gente considera hoje o que é o transtorno mental, então seria mais um dado estatístico, né? São aquelas pessoas que apresentam esses critérios diagnósticos que não é a maior parte da população que apresenta, né? E todos nós estamos vulneráveis, não existe uma causa única para os transtornos mentais, a gente sempre pode viver situações que façam a gente acabar aí desenvolvendo um transtorno mental ou não. Então, a gente tem essa história, mas eu vejo, Malu, que a gente está falando mais sobre isso, né? Então, eu estou aqui na Duas na Tri, falando sobre saúde mental. A gente passou pelo Setembro Amarelo, que teve um montão de iniciativas falando sobre suicídio. Se vocês digitarem hashtag Setembro Amarelo, vocês vão ver N atividades que tiveram para a gente falar sobre prevenção ao suicídio. A gente tem o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. A gente teve iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria falando de psicofobia, ou seja, a gente está esquentando esse tema, né? E isso é super importante para a gente começar a desmistificar, né? Que quem precisa buscar uma terapia ou que quem está tratando em relação ao transtorno mental não é um louco, não é uma pessoa fora da curva, é apenas uma pessoa que está vivendo uma situação específica e que todos nós podemos viver isso em algum momento e a gente precisa ter empatia para ajudá-la a sair dessa. E outra coisa que a gente precisa definitivamente desmistificar é em relação à depressão, né? E os aumentos dos casos, na pandemia, houve um aumento muito grande, as pessoas, principalmente pelo fato de estarem isoladas, parece que ficaram mais deprimidas ainda, né? Esse foi um grande desafio para os profissionais da saúde, né, Carolina? Foi sim, Silvia, a gente teve esse dado aí, né, de que a depressão dobrou na nossa população. A gente já tinha isso, né, que o Brasil, especialmente São Paulo, né, era uma das cidades com maior taxa de depressão do mundo, né, teve um estudo que chamou São Paulo Megacity, e foram feitos com várias megacities do mundo, né, e São Paulo foi a que teve maior taxa de depressão, né, nesse estudo. E o que significa, né, que a gente tá tendo tanta depressão agora? A gente está tendo muitos indivíduos que estão com um humor mais nesse sentido da tristeza, mas de uma maneira muito significativa, muito presente, muito frequente, muito intensa. Pessoas sem energia vital, muito fatigadas, sem interesse, sem prazer pelas coisas, desesperançosas, com perda de apetite ou aumento de apetite, ou insônia, hipersonia, ou com um comportamento mais agitado ou quase catatônico, com pensamentos extremamente pessimistas sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro, inclusive com pensamentos suicidas. Silvia, infelizmente, o que os profissionais da saúde mental e o que os pesquisadores estão prevendo é uma grande tsunami, uma grande tormenta de casos de suicídio, né? Isso está relacionado a transtornos mentais em geral, mas está especialmente relacionado à depressão. Então, é muito importante que aqueles que estão se percebendo mais deprimidos, né, com esses sintomas que eu falei, que busquem ajuda justamente para a gente poder prevenir eventuais casos de depressão. Não só tratar a depressão, mas eventualmente prevenir casos de suicídio. Agora, também não dá para fechar os olhos, né, para esse momento que nós estamos vivendo. A gente achou que fevereiro, março, né, abril, maio, julho poderia ir, mas o negócio foi longe muito mais do que todo mundo imaginava. Agora, tem um cenário aí que é a quarta onda da Covid, né? Como é que assim os profissionais da área estão vendo esse momento? Como é que a gente vai fazer? Você deu aí um dado alarmante, né? Como é que a gente vai lidar com essa quarta onda da Covid-19, Carolina? Uhum. Só para explicar, Malu, que algumas pessoas não saibam o que é a quarta onda, né? Esse conceito de ondas seria que a primeira onda seria da própria Covid, que seria uma onda que cresceria e baixaria rapidamente. Uma segunda onda que seria de sobrecarga, né, dos hospitais por conta dos contágios da Covid, e uma terceira onda que seria justamente as pessoas que não receberam tratamento
para suas diversas doenças agudas ou crônicas, por conta dessa sobrecarga dos hospitais, por conta, não só da sobrecarga, né, de não estar havendo os atendimentos que deveriam estar havendo. Então, elas vão adoecer mais, né? Essa seria a terceira onda. E a quarta onda, que inicialmente se pensava que ia acontecer depois da finalização da pandemia, mas hoje a gente vê que ela está acontecendo concomitantemente, que é do agravamento da saúde mental da população, né? É importante a gente entender isso, que essa quarta onda ela já está presente, a gente já está vivendo, nós já estamos vivendo. E qual que é o grande problema dessa quarta onda, Malu? Ela não vai diminuir rapidamente, né? É um transtorno mental, quando a gente chega nesse nível de transtorno mental, não tem cura, né? A gente tem tratamento, a gente tem remissão de sintomas, a gente tem diminuição de sintomas, mas cura em si a gente não tem, né? Então, transtornos mentais são transtornos crônicos, né? Que as pessoas vão ter que tratar, vão estar aí atentas a ele o resto da vida, né? Então, essa quarta onda, o que ela vai fazer é realmente desenvolver, agravar ou ter recaídas de transtornos mentais, né? Também vai aumentar taxas de suicídio, isso é algo que já está previsto. É claro que a gente já está prevenindo, né? Porque a gente já sabe que está nesse risco, então a gente já está, os profissionais da saúde mental já estão intervindo para que a gente possa prevenir essa enxurrada de suicídios, né? E estamos, né, tendo aí um aumento de demanda nos serviços de saúde mental em geral, né? Os psiquiatras, em especial, teve uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria que verificou, né, aumento de atendimentos, né, 50% quase dos psiquiatras notaram aumento de atendimentos, quase 90% notou um agravamento dos quadros de seus pacientes, quase 70% recebeu novos pacientes no consultório e quase 70% notou recaídas em pacientes que já estavam num quadro de estabilidade. Carolina, só para a gente complementar, então, isso daí, esses são os principais impactos que podem surgir a curto e a longo prazo com essa quarta onda? Quer dizer, muita coisa ainda pode piorar, é isso? É isso. Então, como eu disse, são transtornos que não têm cura, então, assim, isso quer dizer que nós teremos que tratar isso por muitos e muitos anos, né? A gente tem até informações que a própria Covid causa sintomas de saúde mental, né? Por exemplo, causa delírios, causa insônia, e que a gente já tem pesquisa, inclusive nacional, demonstrando que não passa quando passa os sintomas físicos da Covid. Esses sintomas, eles permanecem. A gente já tem pesquisa de segmento de 1 mês, né? Mas a gente já está vendo em dados internacionais que esses sintomas vão funcionar como sintomas de qualquer outro transtorno mental, que podem permanecer para toda a vida, por meses, anos ou para toda a vida, né? Isso vai ter um impacto individual para as pessoas que desenvolveram o transtorno, né? E vai ter um impacto social, de gastos de saúde pública, de investimentos nessa área. Agora, Carolina, me chama a atenção também o fato da clínica, né? Então, você recebe esses pacientes todos os dias. Dentre esses seus pacientes, o que mais te surpreendeu, o que te impactou? Né? Até para a gente saber aí desse movimento, nós estamos finalizando aí o programa, mas eu queria que você contasse alguma coisa que aconteceu no universo do teu consultório para que a gente pudesse levar aí para a nossa vida. Uhum. Eu acho que das minhas demandas, saindo um pouquinho do que a gente já falou aqui, só para trazer algo diferente, me veio muito a questão da compulsão alimentar. Então, muitas pessoas ganhando aí 15, 20 quilos durante a pandemia, tá? De um nível significativo aí a questão da obesidade durante a pandemia. 5 eu. Isso. Eu 5 quilos. Para vocês verem como realmente está presente. Eu também. Pessoas buscando ajuda em relação ao equilíbrio, né? O equilíbrio em relação à alimentação, que tem a ver muito com a saúde mental, e também a questão do automutilamento, em especial entre adolescentes, aí com essa dificuldade de expressão, sem ter com quem expressar, né? Diante de uma violência ou diante de uma depressão, porque estão em casa, não tem com quem conversar em pares, né? E outras pessoas de fora. Então, tenho visto, infelizmente, esses quadros no meu consultório. Muito bem. Olha, o Duas na Tri vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, viu, Ana Carolina? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada aí por compartilhar conhecimento, tá bom? Obrigada a vocês. Foi uma honra participar.
Foi sim, você tem um sorriso lindo. Obrigada. E lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.